Olá pessoal, hoje vamos começar o nosso assunto de leis de Newton, altamente importante no vestibular e também na própria física, né? Vamos lá. Leis de Newton. Primeiro, a gente precisa saber o que é dinâmica. Dinâmica é a parte da mecânica que estuda o movimento levando em conta suas causas, ou seja, a gente vai querer saber o que foi que causou o movimento. Até então a gente só tem estudado a cinemática. E o que é a cinemática? É a parte da física que estuda o movimento, sem se importar com a causa, o que causou o movimento. Ou seja, na cinemática a gente só se interessava que um corpo ele percorria 300 quilômetros em 3 horas. O que foi que fez o corpo percorrer esses 300 quilômetros? O que foi que causou o movimento desse corpo? A gente não se interessava. Já que na dinâmica, sim, a gente vai se interessar. E o que é que causa o movimento de um corpo? Bom, o que causa o movimento de um corpo é a ação de uma força, tá? Então, qualquer corpo só se movimenta se nesse corpo existir uma força, e a gente chama de força resultante. Né? Um corpo está em repouso, só vai se movimentar se tiver uma força que atue nele e essa força seja diferente de zero. Tá bom? Então, muito bem. Vamos lá então saber o que é força. É todo agente físico capaz de provocar em um corpo uma variação no seu movimento ou uma deformação, ou seja, uma força ele pode provocar uma variação no seu movimento, ou seja, se você está com uma certa velocidade e você acelera o carro, você está fazendo o motor, você está acionando a força do motor para o movimento do carro sair daquela velocidade e aumentar. Tá? Então, a gente já está vendo aqui que a força pode provocar variação do movimento. Por exemplo, você joga uma bola no chão e essa bola vai parar. Por que ela vai parar? Porque existe uma força de atrito atuando nela. Então, a força de atrito está provocando uma variação no movimento desse corpo, tá bom? Como também pode provocar uma deformação. É só você pegar uma bola, por exemplo, de aniversário, aquela bexiga, e aplicar uma força nela que ela deforma, tá? Então, a força pode provocar uma dessas duas situações. Ou uma variação no movimento do corpo, ou ela pode provocar uma deformação. Força resultante. Bom, o que vem a ser uma força resultante? Força resultante de várias forças é a força que, sozinha, produz o mesmo efeito que todas as forças juntas. Seria o seguinte, seria eu dizer assim, vamos empurrar aqui um carro. Aí tem 10 pessoas para empurrar um carro ali, usando a parte de trás do carro. Claro que 10 pessoas não cabem ali. Se tem 10 pessoas e cada uma usa uma força de 20 newtons, newton é a unidade de força, para quem não sabe. Então, se tem 10 pessoas e cada uma usa 20, temos um total de 200 newtons ali. Mas não tem espaço para todo mundo. O que é que a gente faz? Tira as 10 pessoas que juntas possuem uma força de 200 newtons e bota uma única força que sozinha tenha todos os 200 newtons. Então a gente substituiu todas as forças por uma única força que tenha o mesmo valor e que vai provocar as mesmas consequências. Então a isso a gente chama de força resultante, beleza? Então está aqui um exemplo. Você tem várias forças atuando no corpo, aí tira todas elas e fica com apenas uma única força que vai provocar o mesmo efeito, as mesmas consequências que todas essas forças juntas. Essa única força chamamos de força resultante, ok? Inércia. O que é inércia? É a propriedade da matéria de resistir a qualquer variação no seu estado de movimento ou de repouso. Vamos entender? Vamos melhorar essa frase assim aqui, trocar algumas palavras. É a propriedade matéria, pessoal, matéria.
todo corpo é feito de matéria. Então, em outras palavras, ele quer dizer que inércia é a propriedade que todo corpo tem, todo corpo, de resistir a qualquer variação no seu estado de movimento ou de repouso. Tá bom? Então, a gente vai ter essa situação. Quando a gente diz que um carro, por exemplo, você tem um carro que está parado, não importa qual é a razão, se ele está com freio de mão puxado, se tem uma pedra debaixo do pneu, não importa. Se você tentar empurrar esse carro e ele não sair do repouso, a gente diz que ele está na inércia, porque de uma forma ou de outra, não importa qual, ele está resistindo a sair do repouso. Tá bom? Vai empurrar a parede do teu quarto? Se você empurrar a parede do seu quarto e não conseguir tirar a parede do canto, é porque a parede está na inércia, tá bom? Continuar aquela mesma situação de repouso o tempo todo. Na questão do movimento. Imagine que você esteja viajando em uma estrada e o carro esteja a 100 km por hora o tempo todo, ou seja, com velocidade constante. Se a velocidade é constante, a situação do movimento é a mesma o tempo todo. Então a gente diz que ele está na inércia, porque o movimento é o mesmo. Ou seja, se você está em movimento retilíneo uniforme, a gente diz que você está na inércia, tá bom? Você vai estar na inércia. Então, repetindo, inércia é a propriedade que todo corpo tem de resistir a uma mudança de movimento ou de repouso, tá bom? Primeira lei de Newton, conhecida como lei da inércia. O que diz a primeira lei de Newton? Diz o seguinte, que todo corpo vamos lá, travou aqui um pouquinho, né? Vamos aguardar. Então, veja só. O que diz a primeira lei de Newton? Que um corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer nesse estado, a menos que uma força externa atue sobre ele. Tá bom? É o que a gente falou. Se o corpo está em movimento retilíneo uniforme ou em repouso, ele está na inércia. Para sair dessa inércia, é preciso que uma força atue sobre ele. Por exemplo, uma folha de papel sobre uma mesa. Está em repouso. Quando essa folha voa, tenha certeza que ela só voou, só saiu do estado de repouso porque uma força atuou sobre ela. E que força foi essa que ninguém chegou lá para mexer no papel? Essa força é a força do vento, é a força de resistência do ar. Então, não importa, qualquer corpo que saia do repouso só saiu porque uma força externa atuou sobre ele. Da mesma forma, quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme, para que ele saia desse estado de movimento, desse movimento retilíneo uniforme, é preciso que uma força externa atue sobre ele. Por exemplo, a força do motor. Se você acelerar o carro, quem faz o carro aumentar a velocidade é a força do motor. Ou, se você pega o carro que está a 100 km por hora e tira o pé do acelerador, ele vai começar a diminuir a sua velocidade. Por quê? Porque existe ali a força de resistência do ar atuando contra o carro, existe a força de atrito atuando contra o movimento do carro, e tudo isso são forças externas, tá bom? Então a primeira lei de Newton é apenas isso, diz que um corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer nesse estado, a menos que uma força externa atue sobre ele. Vamos agora a exemplos. Não sei se vocês já viram aqueles desenhos animados, mas aquilo acontece na realidade. É a situação em que vem o cavaleiro lá, né, montado a cavalo, e daqui a pouco ele veio correndo e o cavalo freia. Quem freou foi o cavalo. O cavaleiro, não. Então, quando o cavalo freia, o cavaleiro continua o seu movimento e é jogado para frente. Não é? Então, o que foi que aconteceu? Ele estava em movimento retilíneo uniforme e a gente diz assim, pela inércia, ele tende a permanecer no mesmo movimento. Quem freou foi o cavalo, ele continua aquele movimento para frente.
E é o que acontece hoje com os cintos, né, de segurança que nós somos obrigados a usar, graças a Deus. Por quê? Porque na hora que você está dentro de um carro sem o cinto de segurança, veja que absurdo hoje em dia, e o carro está a 80 km por hora, você também está a 80 km por hora em relação à terra, à estrada. Então, quando o carro freia, quem freou foi o carro, você não. Aí você é jogado para frente do carro. E o que é que você encontra na frente? O vidro do carro. Então, para você não se machucar, a gente usa o cinto, porque o cinto é uma força externa que segura você, tá bom? Então, por inércia, você tenderia a continuar o movimento, ou seja, o carro freou, você continua o movimento para frente. E aí ia atingir o vidro e muitas mortes aconteceram por isso, tá? De você bater com a cabeça no vidro e terminar morrendo. Então, esses são exemplos da primeira lei de Newton, ok? Não tem fórmulas dessa primeira lei de Newton. Vamos lá. Segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica. Entre outras palavras, vamos lá. Ele diz assim: a aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante que age sobre o corpo, inversamente proporcional à massa do corpo, e tem a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante. Entre outras palavras, é o seguinte: a força resultante que age sobre um corpo, ela é igual à massa desse corpo vezes a aceleração. É isso o que quer dizer a segunda lei de Newton, que é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica, ok? Está aqui. Muito bem. Segue em frente. Isso aí a gente vai usar muito dessa forma. Muito, 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 ok? Vamos aqui. As unidades. Bom, vê bem, eu vou adiantar aqui para a gente ver. Deixa eu ver. Não, não tem. A gente acabou de ver o seguinte. Força, olha aqui, ó. Força é igual a massa vezes aceleração. A massa pode ser dada em quilograma e a aceleração pode ser dada em metros por segundo ao quadrado, tá bom? Volta aqui agora. Olha aqui, ó. Quando a massa, olha aqui, ó, a massa for dada em quilogramas e a aceleração for dada em metros por segundo ao quadrado, tudo isso junto chamou-se de Newton. Então, Newton é a unidade da força quando a massa for dada em quilograma e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, tá bom? Bem, e o que é Dina? Representado por DYN. Dina é a unidade da força quando a massa for dada em gramas e a aceleração for dada em centímetros por segundo ao quadrado. Tá? Então, seria dada em Dina, que a gente é pouquíssimo utilizado, tá bom? Mas só lembrando que Dina é a massa em gramas e a aceleração em centímetros por segundo ao quadrado. E o que vem a ser quilogramas-força? Quilograma-força é a unidade da força quando a massa é dada em quilograma e a aceleração, vou voltar, tá? Vou voltar aqui, ó. A massa é dada em quilograma e a aceleração tem um valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou seja, tem o mesmo valor tem o mesmo valor da aceleração da gravidade, tá bom? Então, quando a massa for dada em quilograma e a aceleração tiver o valor de 9,8 aproximadamente, dizemos que o resultado é dado em quilogramas força, tá bom? Então, muito bem. Quilograma força é a força de um corpo de 1 quilograma sujeito à ação da aceleração da gravidade, ou seja, a uma aceleração que vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, imagine o seguinte, uma força de 1 kg força é a massa de 1 kg vezes a aceleração que tem o mesmo valor da aceleração da gravidade. E aí a aceleração da gravidade é 9,8. Então, 1 kg força dá 9,8 newtons, tá? Então, a relação entre quilograma força
e newtons é que 1 kg força vale 9,8 newtons. Tranquilo. Cálculo da força resultante. Só para lembrar isso, tá, pessoal? Que vocês sabem. Porque isso aqui é só para a gente lembrar o que a gente já viu em vetores. Vê só. Primeiro caso, forças na mesma direção e sentido. Quando nós temos forças na mesma direção e sentido, a situação é essa. Ó. Ou seja, o ângulo entre as duas forças é 0 grau. Vê só, quando a gente está assim, ó. Deixa eu ver, aqui, ó. Opa, diminuiu. Faz conta que está aqui, ó, 90 graus, tá? 90 graus. Quando, ó, tem uma força aqui, ó, para esse lado aqui, ó, tá vendo? Meu dedão está apontando para o lado de lá. E a outra força é o dedo indicador. Deixa eu ver aqui se eu pego duas canetas, é melhor. Peraí, duas canetas, um minutinho. Vamos lá. Já voltando. Ó, vê só. A gente tem aqui, ó, duas canetas. Dá para ver? Não dá. Opa, vai ter que dar. Ó, pronto, ó, duas canetas, tá vendo? Formando 90 graus. Quando eu começo a baixar uma força, essa daqui, ó, quando começa a baixar, o ângulo entre elas vai diminuindo. Até que quando elas estão no mesmo sentido, o ângulo entre elas é 0 grau. Tá bom? Então, quando a gente tem duas forças no mesmo sentido, o ângulo entre elas é 0 grau. E como é que a gente calcula a força resultante quando elas estão no mesmo sentido? É só somar. Forças no mesmo sentido, soma. Tranquilo? Segundo caso, forças na mesma direção e sentidos opostos. É essa a situação. Ó. Então, a gente vai ter aqui a força F1 e vamos considerar que F1 é maior do que F2. Então, é aquela situação. Em vez de diminuir, agora eu vou aumentar. Ó. Tá aqui 90 graus, tá? Aí agora, ó, tá aumentando, ó, vai para 180 graus. Então, quando duas forças estão em sentidos opostos, o ângulo entre elas é 180 graus. E como é que a gente calcula a força resultante? Subtraindo F1 menos F2, ok? Maravilha. Vamos lá. Terceiro caso é quando a gente tem as forças exatamente perpendiculares entre si, formando um ângulo de 90 graus. Aí a gente aplica Pitágoras. Tá bom? Então veja só. Vou voltar aqui. A gente viu o ângulo de 0 grau, que é essa situação. Vimos o ângulo de 90 e o ângulo de 180, que é essa daqui. Então vimos 0, 90 e 180. Quando a gente tem uma situação em que as forças elas estão oblíquas, ou seja, nem forma 0 grau entre elas, nem forma 90, nem forma 180, forma qualquer outro ângulo. Pode ser 30, 27, 50, 53, 45, 60, mas não é 0, 90 nem 180. Quando acontece essa situação de forças oblíquas, a situação é a seguinte, olha aqui, ó. Nem é 0 porque não estão no mesmo sentido, nem é 90 porque não estão perpendiculares, nem é 180 porque não estão em sentidos opostos. Então pode ser qualquer outro ângulo. E aí a força resultante é dada por essa expressão enorme aqui, ó. Força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, mais, ó galera, é mais, tá? 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo entre as duas forças, os dois vetores, tá bom? Observe que até aqui, ó, até aqui é igual aqui em cima, ó, Pitágoras, tá? Até aqui, ó, é Pitágoras. Então, a diferença é que você acrescenta mais duas vezes, repetindo, é multiplicação aqui, aqui e aqui. Mais duas vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno de θ. Essa é a maneira para se calcular a força resultante quando as forças são oblíquas. Ok? Terceira lei de Newton, conhecida como lei da ação e reação. Diz o seguinte: quando um corpo A exerce uma força AB sobre um corpo B, este exercerá em A uma força FBA de mesma intensidade, ou seja, de mesmo valor, de mesma direção, ou seja, na mesma reta, e de sentido oposto. Tá bom? Então é aquela situação, bateu, levou.
Quando eu aplico uma força, que eu dou um tapa em uma pessoa, vamos botar um tapa devagarinho, tá? Eu dou um tapa em uma pessoa, da direita para a esquerda, a pessoa vai reagir da esquerda para a direita, ou seja, está na mesma direção horizontal, só que em sentido oposto, e vai reagir com a mesma intensidade, tá bom? A gente já viu duas pessoas brigando, né? Isso acontece muito com os meninos, que um vai dar um tapa no braço do outro, tá? Quando dá um tapa no braço do outro, o outro vem e dá uma pancada enorme. O cara, pera aí, velho. Pera aí que eu bati devagar, tu bateu com muita força. Agora eu vou ter que bater em você para compensar. Até que eles achem que as duas forças chegaram no mesmo valor, aí eles param de brigar, param de fazer essa brincadeirinha, tá bom? Ou seja, a lei de ação e reação diz que quando o corpo A exerce uma força FAB em um corpo B, o corpo B reage e exercerá em A uma força FBA de mesmo valor e sentido oposto, tá bom? Olha a situação qual é. Esquece essa força aqui, ó. Isso é uma força externa. Vou falar dela daqui a pouco. Você tem dois corpos A e B encostados um no outro. Só o fato de estar encostado não quer dizer que tenha força atuando, não. Está só encostado. De repente vem você com uma força e empurra o corpo A. Então, essa força F é a sua força que está empurrando o corpo A. Portanto, é uma força externa. Quando essa sua força empurra A, faz com que A empurre B. Aparece aqui uma força F de A empurrando B. Mas quando A empurra B, B diz, ei, peraí, não é assim não. Vai e reage e faz com que B empurre A. Tá? Vocês já foram para shows, não já? Algum show aí? Já passou uma situação em que você chegou cedo, aquele show que você fica em pé, tá? Aí você chegou cedo, está lá na frente do palco. Daqui a pouco vai chegando as pessoas e você vai ficando imprensado. O que é que você vai fazer? Você vai abrir a sua força com outras pessoas. Porque as pessoas estão empurrando você e você vai, ei, peraí, vai para lá, empurra a pessoa também. É a lei da ação e reação, tá? Quando você dá um tapa na parede e dói a sua mão, é porque a parede reagiu. Não quer dizer que a parede vai bater em você, não. Por favor. Ela apenas reagiu. A parede por si só, ela não tem ação, ela tem reação. Então, a dorzinha na mão, tenha certeza que é porque a parede resistiu. De que forma ela resistiu? Parada. Quando você bateu, você quando bate em você mesmo. Ó, não dói, dói na sua mão e dói no seu braço. Então, quando você bate no seu braço, o que é que está acontecendo aqui? É uma ação da mão batendo no braço. Mas a mão dói também, porque o braço reage e também machuca a mão, ok? Portanto, a lei da ação e reação diz isso. Quando A empurra B, B empurra A com forças de mesma intensidade, ou seja, mesmo valor e sentidos opostos, tá bom? Força-peso. Pessoal, é uma coisa engraçada essa força-peso. Vê bem. O que vem a ser a força-peso? A força-peso é exatamente a lei da ação e reação. Diz assim, a lei da ação, vou repetir, a lei da ação e reação. Quando A exerce uma força em B, B exerce uma força em A. De mesma direção, ou seja, mesma reta, sentido oposto e de mesmo valor. Então, vê só. Para a terceira lei de Newton, não é necessário que os corpos estejam juntos um do outro, não, tá? Não é necessário isso. O que é necessário? É necessário que um corpo atue sobre o outro. Olha aqui agora, ó. Por que é que esse corpo menor, junto da Terra, ele cai? Ou seja, você pega uma borracha e solta e a borracha cai. Não é a Terra que sobe. Por quê? Porque o que faz a borracha, esse corpinho aqui descer, é a força que a Terra exerce nesse corpo, ou seja, a Terra puxa esse corpo para baixo. Mas pela terceira lei de Newton, quando a Terra puxa o corpo para baixo, o corpo puxa a Terra para baixo.
com uma força de mesmo valor. Olha aqui, ó, pequenininho aqui, ó. É a força peso, tem que ser de mesmo valor. A força tem a mesma direção, que é essa reta vertical. Essas forças têm sentidos opostos. Você está vendo aqui, ó. Uma puxa para baixo, a terra puxa o corpo para baixo e o corpo puxa a terra para cima. E essas duas forças têm mesmo valor, mesma intensidade. Portanto, entenda, o peso de uma borracha é grande ou é pequeno? É muito pequeno, né, pessoal? O peso de uma borracha é muito pequeno, mas esse peso ele é suficiente para fazer a borracha andar, para fazer a borracha cair, fazer a borracha se deslocar. Mas essa mesma força, peso, esse mesmo peso da borracha não é suficiente para fazer a terra subir. Claro, minha gente. O peso da borracha, a borracha deve ter uns 5 gramas, sei lá quantos gramas. A borracha é um objeto de massa muito pequena. Então, se a massa é pequena, o peso da borracha é pequeno. Consequentemente, a borracha puxa a terra para cima com uma força muito, muito, muito pequena, quase zero, comparado com a força que precisa ter para deslocar a terra. Tá bom? Então, essa força é suficiente para fazer a borracha se deslocar, mas não é suficiente para fazer a terra se movimentar. Tá bom? Até porque existem milhares, milhares de forças atuando sobre a Terra e isso aí faz com que ela fique parada. Beleza? Muito bem. Mas como é que eu calculo essa força-peso? Essa força-peso, ela está sempre empurrando a gente para o centro da Terra. A Terra puxa esse corpo para o centro dela, como puxa qualquer outro corpo que esteja dentro do seu campo gravitacional, ou seja, existe uma região no espaço que a gente chama ainda que é a região de campo gravitacional da Terra. Ou qualquer corpo que esteja dentro desse corpo, ele é puxado para o centro da Terra. Mas saindo dessa região, esse corpo não mais será puxado para o centro da Terra, ou seja, ele vai subir, a gente chama subir, né? A gente está olhando para cima, ele vai subir eternamente até encontrar um outro campo gravitacional de um outro planeta, tá bom? Enquanto ele estiver dentro do campo gravitacional da Terra, a Terra vai puxar ele para o centro da Terra. É por isso que a gente acha que nós estamos sempre em cima da Terra e o japonês está embaixo, que está do outro lado da Terra. É por isso que o japonês não cai. Porque ele também pensa que são eles que estão em cima e nós que estamos embaixo. E aí, em qualquer lugar, vai ser sempre a Terra puxando o corpo para o centro dela. Tá bom? E o peso é dado pela expressão massa em quilogramas vezes g, que é uma aceleração e que, portanto, é dada em metros por segundo ao quadrado. Força normal. Força normal é a força de reação do plano. Ela é normal plano. O que quer dizer ela é normal plano? Quer dizer que ela é perpendicular ao plano, tá? Então, vê bem. Vê bem. Eu falei aqui que quando você dá um tapa na parede, você sente dor na mão. Por que você sente dor na mão? Porque a parede reagiu. E qual é o nome dessa força que a parede reage? Força normal. Porque é a reação de um plano e a parede é um plano. Muito bem, vamos ver alguns casos aqui. Por exemplo, você tem um corpo em um plano horizontal. Aí você tem o peso desse corpo aqui para baixo, puxando o corpo para baixo. E tem a força normal, que é a força que o plano segura o corpo, tá bom? Vê bem agora. Preste atenção para a gente não errar mais uma questão que caia falando sobre isso. Normal e peso são forças, a gente chama que é um par de forças que obedece à ação e reação, mas não obedece à terceira lei de Newton, que fala da ação e reação. Por quê? Porque para que, vou voltar lá, lá na terceira lei de Newton, para que obedeça à terceira lei de Newton, como aqui, ó, para que obedeça à terceira lei de Newton, espera aí que eu quero voltar aqui.
Peraí. Bom, pessoal, para que obedeça a terceira lei de Newton, é preciso que o corpo A exerça uma força em B. Então, presta atenção. A está fazendo uma força em B. Aí aparece aqui, ó, F de A empurrando B. E aí B vai reagir com uma força também. Que força é essa? É a força que B exerce em A. Ou seja, são duas forças que atuam em corpos diferentes. A força de A empurra B e B empurra A, tá bom? Então, essas duas forças formam um par de forças, que a gente pode dizer par de forças, ação e reação, e obedece também à terceira lei de Newton, porque elas atuam em corpos diferentes. Tranquilo? Vamos lá, continuando aqui. E essa força-peso aqui, ela é uma força que obedece à terceira lei de Newton? Sim. Por quê? Porque é um par de forças, olha aqui, ó, um par de forças que tem a mesma direção, sentidos opostos e atuam em corpos diferentes. Por exemplo, o peso desse corpo puxa esse corpo para baixo. E quem foi que colocou essa forcinha aqui? Foi a Terra. A Terra que está puxando esse corpo para baixo com essa força-peso. E esse corpo puxa a Terra para cima, ó, com essa força que a gente chama de menos peso, porque está em sentido contrário, por isso é negativo. Mas é uma força de mesmo valor, tá bom? Então, se tem uma força-peso puxando o corpo para baixo, vai ter uma força-peso tentando puxar, levar a Terra para cima. Então, essas duas forças também atuam em corpos diferentes, e nesse caso, forma assim um par de forças, ação e reação. E obedece à terceira lei de Newton. Já nessa situação aqui, ó, essas duas forças aqui, elas formam um par de ação e reação, porque o peso puxa o corpo para baixo, consequentemente empurra o plano, e aí o plano reage com a força para cima. Mas observe que isso aqui forma um par ação-reação, mas esse par de força é um par de força de ação e reação, mas não obedece à terceira lei de Newton, porque as duas forças estão atuando no mesmo corpo. O peso é o peso do corpo, ou seja, puxa esse corpo para baixo, e a normal é a reação do plano que está segurando esse corpo para cima. Ou seja, as duas forças estão atuando sobre o mesmo corpo. E aí faz com que não obedeça à terceira lei de Newton. Porém, forma sim um par ação-reação. Tá bom? Então, nesse caso, já que esse corpo nem sobe nem desce, normal é igual ao peso. Se a normal fosse maior, o corpo subiria. Se o peso for maior, o corpo afunda, desce, tá? E se for igual, permanece desse jeito. Tranquilo? Bom, mas vamos lá. Como é que o peso pode ser maior do que essa força? Um exemplo simples. Todo mundo já foi à praia, não já? E possivelmente já tenha sentado em uma cadeira de praia. Essa cadeira de praia, se ela tiver já gasta, pode ser que ela afunde, e você senta nela e ela afunda. Por exemplo, bota uma pessoa bem gordinha mesmo lá, sentado numa cadeira daquela. O peso da pessoa vai ser maior do que o que a cadeira suporta, não é? A cadeira é como se a cadeira fizesse uma força para lhe segurar. Tem uma hora que não aguenta. Por exemplo, se você pegar um halteres e botar lá os pezinhos, aí você levanta ele. A força que você faz para cima é a mesma situação da força normal. Quando você senta na cadeira, você empurra a cadeira para baixo e a cadeira reage com a força para cima, que é a força normal. Quando você levanta o halteres, o peso do halteres lhe empurra para baixo e a sua mão para cima faz o papel da normal para segurar, tá bom? Portanto, se o corpo nem desce nem sobe, é porque a normal é igual ao peso. Detalhe, presta atenção. A gente ouve muitas pessoas falarem assim, os professores falarem assim, ó, normal anula o peso. Está errado. Isso está errado, eu sei que muitos professores falam isso. Por que está errado eu dizer que normal anula o peso?
Porque anular o peso quer dizer tornar seu peso zero. E o fato de você deitar na sua cama, faz de conta que isso aqui é sua cama, e você é esse quadradinho aqui, esse retângulo, esse bloco, você está deitado na cama, você está empurrando a sua cama para baixo com o seu peso. Mas a cama afunda? Não. O corpo você sobe? Também não. Se você nem sobe nem desce junto com o colchão, quebrando a cama, se nem sobe nem desce, quer dizer que normal é igual ao peso. O que é que acontece? O peso quer puxar o corpo para baixo, quer que o corpo desça, feito aqui, ó. Feito aqui, ó. O peso quer que esse corpo aqui à esquerda, desça na direção da Terra. Então, o peso aqui quer puxar o corpo para baixo. E a normal quer levar o corpo para cima. Se ele não sai do canto, é porque a normal anulou a ação do peso. Não anulou o peso. O fato de você estar deitado na cama não quer dizer que seu peso ficou zero, anulado, zerado. Não. Quer dizer que a normal anulou a ação do peso. Ou seja, quer dizer que a ação do peso é puxar o corpo para baixo e a normal não está deixando, está anulando a ação do peso. Então a frase certa é essa: normal anula o peso? Errado. Normal anula a ação do peso. Tá bom? Vamos a uma segunda situação agora. Um corpo plano inclinado. Veja a situação qual é. Pessoal, o peso, vou voltar aqui novamente. O peso é sempre perpendicular e para o centro da Terra, ou seja, para baixo. Porque mesmo esse corpo aqui, ele acha, é só você fazer a Terra girar, que a gente vai ver que o peso está empurrando sempre para o centro da Terra, para baixo, tá? Muito bem. Então, ó, a gente tem um corpo aqui sobre um plano inclinado e existe a força-peso puxando o corpo para baixo. Aqui, ó, força-peso para baixo. Mas existe, quando você quer puxar a força-peso para baixo e tem esse plano aqui inclinado, na verdade, essa força-peso, ela é a única força que está atuando nesse corpo. Ora, então, se ela é a única força, esquece essa força aqui por enquanto, ó, esquece essa força aqui, porque a única força que atua no corpo é o peso. Então, esse corpo deveria descer na vertical para baixo, mas ele não desce. Ele desce como? Aqui pelo plano inclinado, ó. Ele desce por aqui, ó, bem direto. Por que ele desce por aqui? Naturalmente, porque tem uma força puxando ele por ali. Tá bom? E que força é essa? Vamos ver aqui, ó. Vou botar logo tudo. É a força que a gente vai chamar de PX. Olha aqui, ó. É a força PX que quer puxar o corpo para baixo. Ao mesmo tempo, tem uma força empurrando o plano inclinado para baixo aqui também, ó, que é a força PY. Já que só existe a força peso, vai existir aqui a força PX e a força PY. Muito bem. Mas quando a força PY empurra esse plano aqui, ó, porque ele está empurrando o plano, aí quando empurra o plano reage, por isso que aparece essa força normal aqui. Então a gente tem, na verdade, a força peso, que a gente desmembra em duas componentes, né? E tem a força normal, tá bom? Só que eu preciso saber quem é PX e quem é PY. Então vê o que a gente vai fazer aqui, ó. Fechei esse triângulo aqui, estão vendo? Ó, esse triângulozinho aqui a gente fechou. O que a gente vai fazer? Vê bem. Eu vou pegar esta força PX e vou botar aqui, ó, exatamente aqui, ó. Vou repetir. Vou pegar esse vetor PX e vou trazer para cá. E vou fechar outro triângulo aqui, ó. Já botei aqui a força PX, ó, nem estava. Ó, tirei ela. Vou pegar ela aqui, ó, PX e botar aqui, ó. E aí ela vai ficar semelhante a esse triângulo maior aqui, ó, tá vendo? E aí, ó, trazendo essa força PX para cá, já botei ela aqui, ó. Eu tenho esse triângulozinho aqui, ó, que ele é semelhante a esse triângulo maior.
Mas esse corpo aqui, ele nem desce, nem sobe. Se ele não desce nem sobe, é porque a força normal anula a ação de PY, que é esse aqui. Então já vai ficar logo de cara, normal é igual a PY. Mas quem vem a ser PY? PY e PX. Vamos ajustar aqui, vamos ajeitar aqui esse triângulo aqui. Ó. Eu tenho esse triângulo maior, que está nessa posição dele, e vou pegar o triângulo menor, ó, o triângulo menor, botei na mesma posição. Observe. Aqui o triângulo maior tem um ângulo de 90 graus aqui, ó. Eu peguei esse ângulo de 90 graus aqui, do triângulo menor, e coloquei na mesma posição, tá? Do outro lado do ângulo de 90 graus tem a hipotenusa. Sempre do lado oposto ao ângulo de 90 graus nós temos a hipotenusa. Então está aqui, ó, do lado oposto à hipotenusa. E quem é a hipotenusa? Vamos ver aqui. Ângulo de 90 graus, está aqui, ó, ângulo de 90 graus. E o lado oposto, aqui do outro lado, é a hipotenusa, que nada mais é do que a força peso. Então, a gente percebe que PY vai ser a base e que PX vai ser a altura, porque PX está com um ângulo oposto pelo vértice, tá? E aí, ó, esse ângulo é igual a esse, sem nenhum problema. Esse ângulo aqui é igual a esse, tá bom? E aí, ó, olha aqui, ó, o ângulo θ e o ângulo θ. Então, esse ângulo, essa força PX aqui, ele está fazendo o papel da altura, tá bom? Beleza. Vê só. Se eu perguntar quem é o seno de θ aqui, ó, esse em preto aqui é a força peso, tá? Então, quem é o seno desse ângulo aqui? A fórmula do seno é o cateto oposto, que é Px, tá aqui, dividido pela hipotenusa, que é a força peso. Dessa expressão, a gente vai ter que Px é igual a P seno de θ, tá bom? É só passar o P multiplicando. E agora quem é o cosseno de θ? É o cateto adjacente, tá aqui o cateto adjacente, do lado, formando o ângulo, dividido pela hipotenusa. E dessa expressão passa o P multiplicando, PY é igual a P cosseno de θ. Ok? Outro caso da normal. Então, ó, voltando aqui, ó, se PY é igual a normal e PY é P cosseno, normal vai ser P cosseno. Em frente, vamos em frente. Corpo apoiado em plano, assim, ó, nessa situação. Ou seja, você empurra o corpo com a força F, que esse corpo empurra o plano e o plano reage com a força normal. E aí o caso é o seguinte, normal é igual a essa força F. E quanto vale essa força F? Não sei, aí vai depender, tá bom? Vamos lá. Observação. O quilograma é a massa de um cilindro de platina iridiada guardado no Instituto Internacional de Pesos e Medidas na França. Eu coloquei isso por curiosidade, porque um aluno me perguntou uma vez, professor, por que 1 quilograma a gente pega lá aquele produto, bota lá e dá 1 quilograma? Onde é que se calculou 1 quilograma? Antigamente se media muito nas balanças com pedras, não é? Então você pegava e botava umas pedras de era aquela balança de pratos, né? Tem 2 pratos que a gente chama, né? Então você colocava o produto de um lado e o dono do comércio botava as pedras do outro para poder equilibrar. E aí eram feitos com pedras, até que chegou a um material de ferro e chegou-se a esse material de platina iridiada, que é esse objetozinho aqui, ó, tá? Observe que ele tem 3,9 centímetros de diâmetro com 3,9 centímetros de altura, ou seja, é um cilindro equilátero de platina e de irídio, é um material de platina com irídio misturado, tá? Então, esse material aqui tem a massa de 1 quilograma. Foi o que eles adotaram para ser 1 quilograma.
Exercícios. Vamos lá para os exercícios? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Um pescador possui um barco à vela que é utilizado para passeios turísticos. Em dias sem vento, esse pescador não conseguia realizar seus passeios. Tentando superar tal dificuldade, instalou na polpa do barco um enorme ventilador voltado para a vela, com o objetivo de produzir vento artificialmente. Na primeira oportunidade em que utilizou seu invento, o pescador percebeu que o barco não se movia como era por ele esperado. O invento não funcionou. Olha a situação. Estava com pouco vento, ele botou depois um ventilador enorme, o ventilador sopra para a vela, mas o barco não sai do canto. Por quê? Porque aqui nós temos a lei da ação e reação, pessoal. Vê só, quando o ventilador joga o vento para frente, ele é empurrado para trás. Você na piscina já deitou lá boiando e fez aquele movimento com as mãos jogando a água para frente. Quando você joga a água para frente, você é impulsionado para trás. A mesma coisa é o ventilador. O ventilador, quando joga o vento para frente, ele é impulsionado para trás. Então, a força que joga o vento para frente também é uma força que segura o barco para trás, já que o ventilador está preso no barco. E aí o barco não sai do canto, tá bom? Porque já que o ventilador vai para trás e ele está preso no barco, ele também joga o barco para trás. Então, a força repetindo para frente é igual a força para trás, o barco fica parado. A razão para o não funcionamento desse invento é que a força... já vi a resposta aqui. A força de ação atua na vela e a de reação no ventilador. Não, a gente acabou de falar que as duas forças estão no mesmo corpo. A força de ação atua no ventilador e a de reação na água. Não, é no ventilador também. Eita, aqui ficou um pouquinho ruim. Espera aí, viu? Deixa eu tirar esse negocinho aqui. Espera aí. É aqui. Vamos lá. Vou desaparecer um pouquinho aqui, ó. Então, vê só. Letra C. Viola o princípio da conservação da massa. Conservação da massa? Tem nada a ver. A massa, assim, a massa continua a mesma, mas o barco não anda, não é por causa disso. As forças que estão aplicadas no barco formam um sistema cuja resultante é nula. Sim, acabou a questão. Por quê? Porque a gente acabou de dizer que o ventilador faz parte do barco. É um objeto que está preso ao barco, portanto faz parte do barco. A força que o ventilador joga para frente também tem essa mesma força jogando o ventilador para trás. Como o ventilador faz parte do barco, eu posso dizer a força que o barco joga para frente tem também uma força que joga ele para trás. Então ele fica parado. A força resultante dele é nula, verdadeira, a letra D de dado. E por último tem, ele não produziu vento com velocidade suficiente para movimentar o barco. Tem nada a ver. Ok? Então, resposta letra D de dado. Vou voltar aqui a palhaçada que eu fiz aqui. Ok? Bom, pessoal, a gente para por aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer uma outra aula. Ok? Um abraço para vocês. Faça os exercícios, tá? Um abraço.